Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ao Senhor nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Sejam bem-vindos, queridos irmãos, a mais um dia de oração e de reflexão. Famílias orando por famílias, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Iniciemos com muita fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos males e inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, filha predileta de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14. No princípio, Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo, a vida e a morte, o bem e o mal. Estão diante do homem, o que ele escolher, isso lhe será dado. Estende a mão para aquilo que desejares. Porque é grande a sabedoria de Deus, forte e poderoso, ele vê sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, num país muito distante, lugar muito longínquo, uma mãe, já com idade avançada, com seu filhinho de 8 anos de idade, estavam passando por uma situação muito difícil. Toda aquela região muito seca, muito árida, sem dinheiro, sem comida, sem alimento, sem recursos. Eles não tinham ninguém, não tinham famílias. E então a mãe, desesperada, resolveu, junto com seu filho, entrar deserto adentro e caminhar enquanto tiverem força e morrerem de fome por ali mesmo. Já bem distante, deserto adentro, foi se aproximando uma tempestade de areia e esta mãe com seu filhinho viu ali um aglomerado de rochas e foi para lá então para se proteger da tempestade de vento, de areia. E entrando numa caverna, ouviu uma voz: Joana, adentre mais a caverna. E Joana então entrou com seu filho e se deparou com uma grande porta de metal e a voz continuou dizendo: Joana, atrás desta porta tem um grande tesouro. Por 20 segundos a porta ficará aberta, caso você aceite, e você poderá buscar, pegar o tesouro que você quiser no prazo de 20 segundos. Em seguida a porta fechará e não abrirá mais. O conselho que eu dou para você, para o seu filho, não esqueça do principal. Você aceita, Joana? E Joana disse: sim, eu aceito. A porta se abriu. Joana e o filho entraram, ficaram deslumbrados com o brilho do tesouro, do ouro, das joias. Joana pegou rapidamente o filho, colocou sentado no trono, pegou um baú que estava ali próximo e foi enchendo, e o tempo passando. E quando faltava 5 segundos, a voz tornou a dizer: Joana, faltam 5 segundos.
E ela rapidamente arrastou pesado aquele pequeno baú para fora, a porta fechou. E ela, numa alegria, e pulava de alegria e vibrava, e foi abraçar o filho. Cadê o filho? O filho ficou dentro do salão, com as portas eternamente fechadas e sentado no trono. Não podia fazer mais nada. A Joana esqueceu o principal. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nós nos aproximamos do Senhor nesse dia para te agradecer pelo dom da vida. Nos aproximamos do Senhor junto com Nossa Senhora e os nossos anjos da guarda para pedir ao Senhor que o Senhor transforme as nossas famílias, converta os nossos corações, porque estamos em exército orando pelas famílias do mundo inteiro. Senhor Jesus Cristo, quantas famílias que estão feridas e machucadas e que trocaram e que trocam o principal, o importante, os teus valores pelos contravalores deste mundo. Oramos, Senhor, pela minha família e pelas famílias do mundo inteiro, que troca o ótimo, o excelente pelo regular, que troca os valores de honestidade, de convivência familiar, o perdão, a misericórdia, a caridade, pelos contravalores, meu Senhor e meu Deus, deste mundo. Quantas famílias envenenadas pelos contravalores deste mundo, envenenadas pelo inimigo. Quantas famílias cegas pelas ilusões deste mundo, cegas, Senhor, pelo ter, e não conseguem mais administrar aquilo que de fato é bom, vale a pena e é o principal. Porque nós seremos julgados por tudo aquilo que nós falamos e por todo o nosso comportamento, Senhor. Abençoai a minha família e as famílias do mundo inteiro, derramando em nossos olhos, em nossa inteligência, em nossa sensibilidade, em nosso coração, o Seu Espírito Santo, para que sejamos, Senhor, alertados, para que façamos discernimento e para que tenhamos coragem de abrir mão daquilo que está roubando o principal, o melhor da nossa casa, da nossa família, que é a convivência saudável familiar, um ajudando o outro, um amando o outro, um perdoando o outro, um querendo o bem do outro. Quantos, meu Senhor e meu Deus, que estão trabalhando exageradamente em função do ter, em função do dinheiro, estão esgotando as suas energias de tal forma que nós esquecemos o principal, o mais importante, o que vale a pena promover, construir uma história de amor com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos pais, com os nossos parentes. Quantos de nós, Senhor, que envenenados pelo seu inimigo, tomados por um espírito mundano, já não se importa mais com o tempo que deve ser empregado e gasto com a família. Meu Senhor e meu Deus, tem misericórdia, ilumina-nos, enche com o Espírito Santo, orienta a nossa vida, as nossas palavras, os nossos pensamentos, o nosso comportamento, orienta a nossa vida, Senhor. As famílias precisam do Senhor, a nossa casa, a nossa família, o nosso matrimônio, o nosso convívio precisa de equilíbrio, de serenidade, de suavidade, de leveza, de amor, e somente a sua graça pode nos conceder tudo isso. Tem misericórdia das famílias do mundo inteiro. Quantas famílias destruídas, quantas pessoas destruídas pelo Covid e por tantas outras doenças e enfermidades. Quantos que levaram os pais, os avós, os tios, os primos, os filhos no hospital e foram brigados, e foram discutindo, e foram com o coração pesado e nunca mais puderam ver, porque morreu, porque foi enterrado de forma indigna, não teve velório. Quantas pessoas que disseram barbaridades e hoje o pai, a mãe ou o ente querido que seja está debaixo da terra, não tem mais o que fazer.
Quantos que carregam um sentimento de culpa muito grande dentro da família, um sentimento destrutivo, Senhor, porque não conseguem se perdoarem pelo mal que fizeram àquele ente querido que já morreu. Eu invoco o Seu nome e o Seu sangue, Senhor, sobre essas pessoas que sofrem de sentimento de culpa e peço que o Senhor dê a elas o dom de pedir perdão, de perdoar a si mesmo. Mas como pedir perdão se a pessoa já morreu? No seu coração. Conceda para essas pessoas, Senhor, uma cura interior e que a gente aprenda que precisamos dar valor enquanto está vivo, enquanto temos acesso. Ajude-nos a perdoar uns aos outros. Ajude-nos, Senhor, a conviver em nossa família de maneira nobre, pura, casta, mansa, como o Senhor conviveu com a família de Nazaré. Ajude-nos a criar momentos agradáveis, doces e gostosos. Meu Deus, precisamos de trabalhar, mas não precisamos de trabalhar exageradamente a ponto de colocar a nossa vida, toda a nossa energia, e quando chegamos em casa não sobra nada para uma boa e saudável convivência. Ajude-nos a refletir, a pensar e a mudar o nosso estilo de vida, porque o principal é viver bem com a esposa, com o marido. O principal é viver bem com os filhos, com os pais. O principal é viver bem com o genro, com a nora, com o sogro, com a sogra. O principal é viver bem com os sobrinhos, com os tios, com as tias, com os avós. Jesus, converta o nosso coração, converta a nossa vida. É o que agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos nós precisamos de conversão. Essa pregação de hoje foi para mim. Não sei se foi para você, mas enquanto eu falava, o Espírito Santo mostrava os meus defeitos. Enquanto eu orava, o Espírito Santo mostrava onde eu preciso mudar. Espero que com você tenha sido assim também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor em primeiro lugar. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Precisamos trabalhar. Precisamos do básico, do necessário. Não precisamos de ter o além. Não precisamos de muito. Precisamos do suficiente para viver bem, com um certo conforto, dentro daquilo que o Senhor nos dá. Nós precisamos de mudar de vida. Precisamos de mudar de mentalidade, chama metanoia, conversão dos valores, conversão de mentalidade, conversão de filosofia de vida, conversão de pensamentos. Porque tem muito católico aí que a sua filosofia de vida é mundana, não é católica, não é cristã. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Rezem por mim, porque eu estou rezando por vocês. Espero vê-los aqui amanhã. Que desça sobre nós, por intercessão de Nossa Senhora, São José, São João Paulo II e São Miguel Arcanjo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.